A pergunta que nós temos aqui é: existem graus de punição no inferno? Sim, a Bíblia nos mostra que nem todo pecado tem o mesmo peso. E existe pecado que de maior consequência e outros de menor consequência. E também existe graus de punições no inferno. Nós encontramos aqui em Lucas capítulo 20, versículo 45 em diante. Jesus ele estava censurando os escribas e ele disse o seguinte: e ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Então Jesus está dizendo aqui que os escribas, os religiosos, que conheciam a palavra, que procuravam fazer largas orações para se aparecer, eles receberiam maior condenação. Então, por terem conhecimento mais profundo da palavra de Deus, serão cobrados de uma maneira diferenciada. Também Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então os pastores, os mestres, aqueles que têm responsabilidade em divulgar a palavra do Senhor, serão cobrados com mais rigor, receberão mais duro juízo. E também nós encontramos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 21 ao 24, Jesus afirmou o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Então, em Sodoma e Gomorra haveria um rigor, e nas outras cidades um outro rigor, porque em Sodoma e Gomorra eles não presenciaram Jesus Cristo pregando, anunciando o Evangelho. Portanto, a Bíblia nos mostra que haverá sim graus de punições no inferno. Mas esses graus de punição não vão purificar a pessoa e dar-lhe uma nova oportunidade de salvação. Uma vez a pessoa lançada no inferno, não existe mais a possibilidade de sair de lá. Então esta ideia de purgatório não existe, não tem base bíblica. A pessoa que não tem Jesus Cristo, que não tem Ele como seu Salvador,
que parte desta vida é lançada no lugar de tormento. E dependendo dos seus pecados, haverá mais rigor e menos rigor, mas vai permanecer eternamente no inferno. Podemos também acrescentar, no caso, por exemplo, de uma família, às vezes o pai, a mãe são pessoas piedosas e criam os seus filhos dentro do ensino bíblico, mas num determinado momento esse filho ele se afasta do caminho do Senhor. Ele teve toda a possibilidade para continuar com a mesma fé, mas ele se afasta. Isso também podemos exemplificar quando um cônjuge é crente, o outro não é. A pessoa convive 24 horas ali no mesmo ambiente. Um tem a fé, o outro não tem. Tudo Deus mostrando o benefício da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas por causa da incredulidade e da dureza do coração, essa pessoa ela não se volta para Deus. Então, essa pessoa ela teve muitíssimas oportunidades, mas ela deixou de lado, não deu valor. E com certeza essa pessoa, se não consertar a sua vida com Deus, é o que o irmão leu lá em Mateus capítulo 11, 21 e 22, o Senhor falando dessas cidades impenitentes, porque as cidades, essas duas cidades, são cidades ali aonde o Senhor Jesus andava, no lago de Genezaré, e eram cidades que viram a pessoa do Senhor, ouviram seus ensinos, souberam dos seus milagres, mas mesmo assim, diante desses prodígios, não se converteram. E o Senhor faz uma comparação com Tiro e Sidom. Então que, prezado ouvinte, procure aproveitar as oportunidades. Não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para Deus, para que nesse dia que se chama hoje, você possa reconhecer o Senhor Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados e estar em aliança com Deus. Isso é muito importante. Que Deus te abençoe. Agora, o pastor, a Bíblia também afirma que existe pecado maior e pecado menor. Tem muitos irmãos que não têm este entendimento. Não, pecado é pecado, tudo é pecado. É verdade, o pecado afasta o homem de Deus. E todo pecado tem sua consequência. Mas a Bíblia também afirma que existe sim pecado maior e pecado menor. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 19, versículo 11, quando Jesus está sendo ali julgado por Pilatos, ele respondendo a Pilatos, ele falou o seguinte: respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de mim te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está dizendo que, aqui falando sobre Judas, que como Judas o entregou a Pilatos, Judas tinha maior pecado. Não que Pilatos não tivesse pecado, não, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Então Jesus está dizendo aqui que tem pecado maior e pecado menor. Então, no caso de Judas aqui,
o seu pecado foi maior do que o pecado de Pilatos. E ele seria julgado com maior rigor. E a Bíblia nos fala que tem pecado para a morte. Existe pecado que é imperdoável, que é pecar contra o Espírito Santo, que é atribuir a obra do Espírito Santo como sendo obra de Satanás. Amém.